Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje eu quero trazer uma mensagem de esperança e fé. Quantas vezes nos sentimos incapazes diante dos desafios da vida? Mas a história de Gideão nos ensina que Deus não precisa de uma multidão para operar milagres. Ele apenas precisa de corações dispostos a confiar nele. E hoje nós vamos mergulhar em Juízes capítulo 7 e entender como Deus transforma o pouco em muito e o fraco em vencedor. Juízes capítulo 7, versículo 2 nos diz: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Versículo 3: Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras, problemas familiares ou desafios na sua caminhada cristã. Mas eu quero que você se lembre de algo muito importante. A sua vitória não depende da sua força, nem do tamanho do seu exército, mas do poder de Deus. A palavra que eu acabei de ler em Juízes 7 nos ensina que Gideão começou sua jornada com 32 homens para lutar contra os midianitas. Humanamente falando, ele já estava em desvantagem, pois o exército inimigo, amados, era gigantesco. Mas Deus fez algo surpreendente. Reduziu esse número para apenas 300 homens. Isso parece loucura? Sim, parece. Mas a palavra de Deus diz que as coisas do Senhor parecem loucura ao homem natural. Mas Deus queria ensinar a Gideão e ao povo de Israel uma grande lição, que ela é válida até os dias de hoje, porque Deus é o mesmo de ontem e hoje para sempre será. A vitória não vem da força humana, mas do poder dele. E a primeira lição que essa linda passagem bíblica nos ensina é: Deus escolhe os preparados pelo coração e não pela força. Amados, quando você ver alguém se gloriando da sua força ou dos bens que possui, tenha pena e misericórdia, peça a misericórdia de Deus na vida desta pessoa, porque ela certamente não é conhecedora da palavra do Senhor. Deus não escolhe ninguém pela força, ninguém pela beleza, ninguém pela inteligência, ninguém pelos bens que possui, para que esta pessoa não se vanglorie. Deus escolhe os preparados pelo coração. Quando Gideão reuniu seu exército, Deus lhe disse: quem estiver com medo, volte para casa.
e 22.000 homens foram embora. Muitas vezes enfrentamos situações onde parece que todos ao nosso redor nos abandonam, mas Deus usa isso para mostrar que Ele é suficiente. Você com Deus é maioria. Não desanime se algumas pessoas saírem da sua vida, pois Deus está separando os verdadeiros guerreiros espirituais para a batalha. A segunda lição que essa passagem nos ensina: Deus opera com pouco para mostrar o seu poder. Depois que 22.000 foram embora, ainda restavam 10.000 homens, mas Deus disse que ainda era muito. Então deu um teste. Apenas aqueles que bebessem água de forma vigilante seriam escolhidos. E apenas 300 passaram nesse teste. E o que nós aprendemos até aqui, meus queridos e minhas queridas? Deus não precisa de multidões para agir. Ele só precisa de fé verdadeira. Às vezes, Ele reduz nossas forças para que dependamos totalmente dEle. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece e nos capacita. Se você sente que tem pouco, lembre-se, pouco nas mãos de Deus é suficiente para um grande milagre. Jesus multiplicou peixes e pães a partir de pequenas unidades. A estratégia de Deus é melhor que a nossa. Com apenas 300 homens, Gideão seguiu o plano de Deus. Eles não precisaram lutar com espadas, apenas tocaram trombetas e quebraram os cântaros com tochas, e Deus causou confusão no arraial inimigo. Deus é Deus de reboliço. Os midianitas fugiram, derrotados pelo próprio temor que Deus colocou neles. Isso nos ensina que a estratégia de Deus é sempre melhor que a nossa. Não precisamos temer, pois Ele luta por nós. Quando obedecemos, Ele faz o impossível acontecer. Seja qual for o desafio que você está enfrentando hoje, lembre-se, Deus já preparou a estratégia perfeita para a sua vitória. Creia que Deus já preparou sua vitória. Assim como Gideão, talvez você se sinta incapaz, pequeno ou fraco, mas Deus está dizendo hoje: a vitória não depende da sua força, mas do meu poder. Coloque aí nos comentários: a vitória não depende da minha força, mas do poder de Deus. Você não precisa de uma multidão para vencer. Você não precisa de recursos extraordinários. Você só precisa confiar e obedecer ao Senhor. Seja qual for sua batalha, confie nele. Deus já escreveu sua vitória e vai agir no tempo certo. Apenas creia. Veja que o versículo 7 nos diz: e disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda.
Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Veja, amados, que você só precisa confiar e obedecer ao Senhor, assim como fez Gideão. Seja qual for sua batalha, confie nele. Deus já escreveu sua vitória e vai agir no tempo certo. Apenas creia. E o versículo 13 nos diz: chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia: eis que tive um sonho, e vi que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegando à tenda do comandante, a derrubou e ficou caída. Amados, que passagem tremenda é essa do livro de Juízes, que nos ensina que a estratégia do Senhor é muito melhor do que a nossa. Talvez ali o povo de Israel achou que para vencer os midianitas precisaria de um grande exército e de um grande arsenal. Mas Deus queria mostrar para aquele povo que tudo que eles precisavam era ter fé nele, confiar nele. Porque quando Deus toma as nossas lutas para si, a vitória é certa, a vitória ela é garantida. E agora eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, porque aprendemos hoje que a vitória não depende do nosso esforço, mas da nossa fé em Ti. Assim como o Senhor capacitou Gideão e seus 300 guerreiros, capacita-nos também a enfrentar nossas batalhas com coragem e confiança. Renova as forças de quem está cansado. Dá ao Pai sabedoria a quem precisa e derrama a tua paz sobre cada coração. Sabemos que o Senhor está no controle e que no seu tempo a vitória virá. Em nome de Jesus. Amém. Amados, lembre-se, você não perde nada por esperar e confiar no agir e no trabalhar de Deus. O livro de Provérbios nos diz que a espera demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria, e nunca se esqueça: as bênçãos do Senhor são as que enriquecem e não acrescentam dores. Você está abrigado nas asas do esconderijo do Altíssimo, e de lá ninguém pode te derrubar. Não há poder, e nem homem, por mais rico, poderoso que seja, que possa aniquilar ou neutralizar o poder de Deus sobre a sua vida. Não há ninguém que possa impedir que as bênçãos do Senhor venham se cumprir sobre a sua vida. Eu sou a missionária Meire, este é o meu canal e hoje foi mais um devocional Tesouros da Fé.
Se essa mensagem impactou, edificou a sua vida, compartilhe ela com outras pessoas. Deixe o seu like, porque isso ajuda a plataforma a entender este conteúdo como relevante e recomendar ele para outras pessoas. Coloque aí nos comentários o seu pedido de oração. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. Escreva aí nos comentários: minha vitória vem de Deus. Siga firme, pois Deus já preparou a sua vitória e você é mais do que vencedor, porque você está em Cristo Jesus. Tenham todos um lindo e abençoado dia e fiquem na santa paz do Senhor Jesus. E eu espero vocês amanhã em mais um devocional Tesouros da Fé.